Olá, queridos irmãos, que bom ter esse tempo aqui para meditarmos na Palavra de Deus. Vivemos um momento difícil, quando poderíamos imaginar que não poderíamos sair de nossas casas, teríamos que ficar recolhidos em nossos lares e não nos reunirmos como igreja para adorar ao Senhor. Mas também acredito que esse momento é um momento único, em que podemos nos dedicar em buscar mais a Deus em oração. Em Tiago 5, 16, parte B do versículo, diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, podemos confiar nessa promessa de Deus e saber que Ele nos socorrerá, né? Devemos buscá-lo em oração, estarmos unidos em oração. Tenho visto algumas postagens no WhatsApp do texto bíblico de 2 Crônicas 7, 14 e 15, e é nesse texto que eu gostaria de meditar com vocês também. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Salomão havia acabado de construir o templo, e aí ele vem ali juntamente com o povo, oferece sacrifícios a Deus e faz uma oração. E essa oração está em 2 Crônicas, capítulo 6, é claro, não vai dar para a gente ler agora, mas vou desafiar você a fazer essa leitura em casa. E aí no capítulo 7, então, mostra que Deus responde à oração de Salomão. O versículo 1 diz: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. O versículo 12 diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Então a gente vê aqui a presença de Deus, a glória de Deus enchendo todo o templo, e depois Deus aparecendo para Salomão, dizendo que ouviu a oração de Salomão. E aí é o versículo 14 e 15, que é o da nossa meditação. E a gente vê aqui que em resposta à oração de Salomão, Deus coloca algumas condições. A primeira é ter humildade. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ali era o povo de Israel, naquele contexto, naquela situação. Mas hoje nós sabemos que nós também somos povo de Deus, né? Lá em 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então podemos entender, trazendo uma aplicação para a nossa vida, Deus falando com nós. Deus falando conosco como o povo dele. E a primeira condição que Deus coloca aqui é se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aqui a palavra significa ser humilde, ser subjugado, ser rebaixado, estar sob a sujeição. Sujeição de quem? Sujeição ao senhorio de Deus. Submissão à vontade de Deus. Mas para isso é necessário se humilhar e reconhecer os pecados. Deus também fala para orar, se o meu povo se humilhar e orar, né? Somente Ele é que tinha condições e poder para mudar a situação quando ela assim acontecesse. Deus é o único que pode mudar toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. E por fim, me buscar, né? Essa palavra aqui, buscar, significa desejar, procurar. Quando você deseja algo, quer algo em sua vida, você procura, né? Você vai atrás daquilo com instância, porque você deseja muito ter aquilo. É nesse sentido que Deus deseja que o busquemos, com toda a intensidade, de todo
o coração. Em Jeremias 29:13, Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus espera que nós o busquemos com nossa vida, com todo o nosso coração. Toda essa situação que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade para desenvolvermos um relacionamento melhor com Deus, estarmos mais próximos dele, mais íntimos deles, reunidos em família para orar. Temos orado todos os dias aqui em nossa casa e temos desafiados os irmãos que façam isso também, que busquem a Deus em oração nesse tempo e nessa situação que estamos vivendo. Creio que seja um tempo de despertamento espiritual, né? E orarmos por nossas vidas, por nossa igreja, por nosso Brasil e por esse mundo. E é interessante que Deus disse: o meu povo. Deus está chamando o seu povo para orar. Devemos estar unidos em oração. Algumas pessoas estão fazendo chamadas de vídeo por WhatsApp. Eu vi esse conselho de um pastor de uma igreja. Outras pessoas usando aplicativos para juntos estarem orando. Então, embora não estejam juntos, presentes, estão unidos em oração. Então, faça uso da tecnologia. Se você não pode, ligue para um irmão e fala: olha, vamos orar juntos, vamos orar por essa situação. Então, embora não estejamos reunidos na igreja, podemos estar unidos em oração e ainda assim usar recursos para orarmos juntos. E aí nessa oração é um clamor pela vida. Muitas pessoas estão desesperadas, com medo, mas nós temos um Deus que sempre cuidou, que cuida de nós e cuidará de toda essa situação, porque Ele é fiel, né? Então tenhamos humildade em reconhecer os nossos pecados e nos dedicarmos mais a Deus em oração. Deus espera a oração do seu povo. Devemos nos humilhar, orar e buscar a Deus. Ele pode, com toda certeza, mudar toda essa situação. Vamos confiar no poder da oração e no poder de Deus que pede para que estejamos orando. Então, tenha humildade, busque a Deus, reconheça, ore e confie no poder do Senhor. E a segunda condição que Deus coloca é a conversão. Diz o texto: e se converter dos seus maus caminhos, né? O povo de Israel por várias vezes passou por situações difíceis, que eles tiveram que aprender a buscar a Deus com sofrimento, por abandonarem a Deus, por não andarem no caminho de Deus. E Salomão, já prevendo isso, faz essa oração a Deus, pedindo para que Deus perdoasse o povo quando agisse de forma errada e assim viesse a opressão de outro povo, não houvesse a chuva para se ter a colheita e assim por diante. Tudo aquilo que acontecesse, que Salomão previa, seria consequência do pecado. E Deus pede então para que se converta, né? E essa palavra aqui, converter, é voltar. Voltar referindo-se às relações humanas, referindo-se às relações espirituais com Deus, voltar-se para Deus, estar arrependido, voltar-se do mal, deixar o mal. Isso é que é conversão, né? E a ideia aqui é de ser restaurado, né? De restaurar a vida. Vamos imaginar que você esteja numa viagem, né? E aí você erra o caminho. O que você faz? Você para, você analisa, você reconhece, diz: olha, nós estamos errados. E aí você volta para o caminho correto. Em nossa vida é a mesma coisa. Há momentos em que devemos parar, analisar, ver se há pecados, pedir a Deus que mostre aquilo que precisa ser mudado em nossa vida, reconhecer e, arrependidos, pedirmos o perdão a Deus e voltar para Deus. Conversão envolve reconhecimento do pecado, arrependimento e confissão. Conversão é voltar-se para Deus. Deus quer restaurar as nossas vidas. Agora, talvez você pergunte: voltar para Deus como? Voltar para Deus voltando-se para a palavra de Deus, para o que Deus diz. O povo precisava voltar para a palavra de Deus. Em 1 João 1,9 diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel para perdoar. Nós devemos confiar em sua promessa.
Salmo 119, 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus nos protege do pecado, mas para isso ela precisa estar guardada em nosso coração, em nossa mente. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus para saber a vontade dele para a nossa vida. E o verso 105 do Salmo 119, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus que dá direção para a nossa vida. Então, olhando lá para o Antigo Testamento, o povo deveria voltar-se para Deus, voltando-se para a palavra de Deus. Para nós não é diferente. Somos o povo de Deus, devemos voltar-se para a sua palavra, olhar para o que ela diz, nos convertermos para que seja restaurada assim a situação do pecado quando ele está presente em nossa vida. Eu não digo conversão a Cristo, porque acredito que muitos de nós já nos convertemos ao Senhor Jesus, mas a conversão no reconhecimento do pecado. E por que não também a conversão a Cristo, aqueles que ainda não se converteram ao Senhor. Então a conversão a Deus se dá ao crer na palavra e pela fé em Jesus. Lá em Atos 3, 19 e 20 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Então, arrependimento e conversão ao Senhor Jesus, né, para que venham tempos de refrigério de alma. Somente em Jesus a paz e a esperança. Jesus disse assim em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. Jesus tem o controle de tudo, Jesus é quem pode cuidar do nosso coração, da nossa vida e nos dar a paz. Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus promete dar descanso a todo aquele que vai até ele. Deus quer restaurar vidas, Deus quer dar paz. Converta-se ao Senhor, deixe os maus caminhos. Essa é a segunda condição que Deus coloca. E o resultado, como diz o texto, é que Deus ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a nossa terra. Deus espera de nós humildade para reconhecer nossos pecados, orarmos e buscarmos a sua vontade. Ele diz também para nos convertermos do mau caminho e assim atenderá às nossas orações. Tenha fé, creia em Deus, creia nas suas promessas, creia em Jesus e tenha esperança. Irmãos, vamos nos consagrar a Deus e nos dedicar à oração. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Quero orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado por sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor sobre todos nós. Obrigado porque em Ti nós podemos ter fé e esperança. Queremos rogar que o Senhor cuide de nós, ó Deus, das nossas famílias, da nossa igreja, diante dessa situação que temos vivido, Senhor. Queremos pedir também pelo nosso Brasil, que o Senhor tenha misericórdia, que o povo brasileiro volte-se ao Senhor e possa assim ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, para ter paz e descanso na alma e no coração, ó Deus. E que nós, seus filhos, tenhamos uma vida dedicada ao Senhor em oração. Pedimos assim, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.